Você sente que está sendo manipulado o tempo todo? Que as pessoas fazem com você o que elas querem? Ou pior, você sente que vive no piloto automático? Que as decisões do seu dia não parecem suas, mas de outra pessoa? De um hábito que você não escolheu? De uma voz externa que grita mais alto que a sua? De uma notificação que decide por você? Se você já acordou sem saber exatamente por que fez o que fez ontem, este vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 9 sinais claros de que alguém ou alguma dinâmica está manipulando suas escolhas e, mais importante, vou te entregar técnicas práticas diretas do estoicismo para você recuperar o controle que sempre foi seu. Manipulação não é só a chantagem óbvia ou o ataque direto que você consegue identificar. Na maioria das vezes, ela cresce nas rachaduras da sua rotina, no cansaço que você ignora, na busca por aprovação que você não admite, na falta de clareza sobre o que realmente importa. Ela prefere mentes ocupadas demais para pensar, corações famintos por aceitação e rotinas que nunca param para respirar. Por isso, o primeiro passo é aprender a ler os sinais, porque eles são os indicadores silenciosos de que você está cedendo poder sobre si mesmo. O segundo passo é aplicar ferramentas diretas, inspiradas em Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, para recuperar terreno minuto a minuto, decisão por decisão. A verdade dura é esta. Você pode estar sendo manipulado agora mesmo e nem perceber, porque manipulação de verdade não avisa, não grita, não se anuncia. Ela sussurra, sugere, empurra de leve até você se mover sem questionar. Marco Aurélio governava o maior império do mundo enfrentando guerras constantes, traições políticas e pragas que matavam milhares. Mas como ele mantinha a mente clara no meio do caos absoluto, ele tinha um sistema. Todas as noites ele escrevia e refletia sobre o dia. Todas as manhãs ele se preparava mentalmente para o que viria. Não era improviso, era arquitetura mental deliberada. E isso é exatamente o que separa quem vive no automático de quem vive com presença real. Por isso existe um curso estruturado que te entrega exatamente esse sistema, com mais de 20 módulos em vídeo ensinando controle emocional, resiliência mental e disciplina diária. Você vai ter acesso a um desafio de 45 dias com missões progressivas, áudios guiados para reprogramar sua mente logo ao acordar, e todos os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, aplicados à sua vida real. Mais de 2.000 pessoas já estão nessa jornada. Se você quer construir uma mente inabalável, clique no link aqui na descrição. O acesso é imediato a todo o conteúdo. Mas não clique agora. Anote mentalmente. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir é fundamental para sua transformação. Agora vamos direto aos 9 sinais. E preste atenção porque cada um deles vem com uma técnica prática que você pode começar a usar hoje. O primeiro sinal é o piloto automático e a falta de reflexão. Quando a sua vida passa por você, sem que você a examine de verdade, manipuladores respiram aliviados. Eles não precisam convencer você de nada se você já tomou a decisão por puro hábito. O piloto automático aparece como um fluxo constante de ações. Você acorda, pega o celular antes de abrir os olhos direito, responde mensagens sem pensar, aceita convites sem questionar, rola feeds infinitos sem propósito, toma decisões financeiras ou de tempo sem parar para ponderar um segundo sequer. A falta de reflexão é terreno fértil para quem quer te controlar porque ela impede que você identifique padrões, consequências e a direção real da sua vida. Algo te empurra para frente e, no final do dia, surge apenas o arrependimento silencioso. Porque isso é sinal claro de manipulação. Porque quem quer influenciar você precisa que você seja previsível. Previsibilidade elimina resistência. Se você tem uma rotina não examinada, fica absurdamente fácil prever suas reações e usar isso para guiar você a escolhas que beneficiam outra pessoa. Pode ser um chefe que sabe exatamente quando te pedir mais trabalho, porque você sempre diz sim. Pode ser um grupo social que sabe como te fazer sentir culpa, porque você nunca questiona os padrões deles. Pode até ser um algoritmo que conhece seus gatilhos emocionais melhor que você mesmo. A técnica estoica prática para cortar isso é a revisão noturna combinada com 2 prioridades diárias. A revisão noturna é um instrumento clássico adaptado à vida moderna e funciona assim.
Reserve de 5 a 10 minutos antes de dormir e responda a 3 perguntas simples. O que eu controlei bem hoje? O que escapou do meu controle? Quais serão as 2 prioridades de amanhã? Anote essas respostas. Não deixe só na cabeça. Escreva. Essas perguntas não são filosofia melancólica ou exercício estético. São um mecanismo concreto de você pisar firme sobre seus próprios passos. Ao identificar apenas 2 prioridades para o dia seguinte, você reduz drasticamente a margem de manobra de quem tenta te desviar para o que é conveniente a ele e aumenta sua clareza brutal para agir conforme o que depende só de você. Deixa eu te dar um exemplo real. Paula trabalhava em uma equipe onde sempre aceitava tarefas extras sem negociar prazos ou questionar se aquilo era realmente responsabilidade dela. No fim de semanas seguidas, ela se sentia completamente esgotada e culpada por não cumprir tudo como os outros esperavam. Quando começou a fazer a revisão noturna, anotando 2 prioridades claras e meditando por 5 minutos sobre o que realmente dependia dela, tudo mudou. Em 3 semanas, ela passou a recusar demandas que não tinham relação direta com suas prioridades. E a equipe reagiu exatamente como você imagina. As pessoas tiveram que reorganizar expectativas porque não podiam mais contar com a Paula eternamente disponível. Ela recuperou energia, foco e, mais importante, autonomia sobre o próprio tempo. Se isso está soando familiar para você, experimente a revisão noturna hoje mesmo. 5 minutos antes de dormir. 3 perguntas simples. 2 prioridades para amanhã. Esse é o primeiro muro que você constrói contra quem quer dirigir sua vida sem permissão. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria que você está absorvendo. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou de verdade, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde essa sabedoria está alcançando. Agora vamos mais fundo. O segundo sinal é viver em função da opinião alheia e comparações constantes. Viver para o aplauso dos outros é abdicar completamente do seu timão. A manipulação social, que pode vir de pessoas próximas ou de ambientes digitais inteiros, se alimenta diretamente da sua necessidade de ser aceito. Quando a sua referência principal vira o que os outros pensam de você, cada comentário casual, cada like recebido ou não recebido, cada silêncio alheio pode puxar seu comportamento para longe da sua própria razão. Comparar-se constantemente com padrões externos reduz sua capacidade brutal de julgar por si mesmo o que é certo ou errado para a sua vida. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque a validação externa é um mecanismo psicológico poderoso que um manipulador pode usar facilmente para condicionar comportamentos específicos. E, de forma ainda mais sutil, sistemas inteiros de mídia e culturas organizacionais exploram isso deliberadamente ao transformar a aprovação em moeda de troca. Quem gosta de você hoje acaba ditando suas prioridades amanhã sem você nem perceber. A técnica estoica prática aqui é separar rigorosamente o que depende de você do que não depende. Epicteto costumava dizer com uma clareza brutal: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Treine um exercício mental de 30 segundos antes de reagir a comentários ou decisões importantes. Respire fundo, faça a pergunta direta: isso depende de mim? E se depender, escolha a ação a partir dos seus valores internos. Se não depender, observe com distância e deixe passar sem reagir. A separação é uma disciplina prática de 3 passos simples. Primeiro, identifique o estímulo, o que foi dito ou feito. Segundo, pergunte a si mesmo se isso depende de você. Terceiro, haja apenas se o controle for genuinamente real. Além disso, escreva semanalmente uma lista curta de valores pessoais, 3 princípios não negociáveis para você, e consulte essa lista antes de tomar decisões baseadas em aprovação social. Vou te dar um exemplo concreto. Rafael passava horas editando imagens antes de postar nas redes sociais, tentando desesperadamente bater metas de engajamento que ele via no perfil de um colega que ele invejava.
Quando começou a aplicar a pausa de 30 segundos e a perguntar: "Isso depende de mim?", ele percebeu com clareza dolorosa que muitas modificações eram pura ansiedade social, não convicção estética real. Ele escolheu uma visão visual coerente com seus próprios valores e notou algo paradoxal. Ele passou a se sentir muito menos ansioso com interações sociais, porque não estava mais vivendo para agradar fantasmas externos. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Quero saber sua opinião. O terceiro sinal é reatividade emocional. Tomar decisões no calor do momento. Tomar decisões quando você está no pico absoluto da emoção é como assinar um contrato sem ler as cláusulas pequenas. A reatividade emocional é um atalho perfeito para manipuladores porque eles sabem que, em estados emocionais intensos, você sacrifica critérios racionais por alívio imediato. Seja raiva, orgulho ferido, medo intenso ou euforia descontrolada, essas emoções turbinam atalhos mentais que favorecem diretamente quem quer controlar seu comportamento. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque manipuladores geram ou amplificam emoções intencionalmente. Uma crítica bem colocada que acende vergonha profunda. Uma provocação calculada que causa ira explosiva. Um elogio excessivo que inflama a vaidade cega. Tudo isso faz você se mover sem pensar direito. Nos seus melhores momentos, o manipulador nem precisa forçar nada. Ele só precisa tocar o botão emocional certo e assistir você reagir. A técnica estoica prática é a pausa respiratória, combinada com identificação do julgamento e premeditatio malorum em microversão. A pausa respiratória é brutalmente simples. Inspire profundamente por 4 segundos, segure o ar por 2 e expire lentamente por 6. Repita isso 2 vezes. Isso reduz o pico emocional fisicamente e cria espaço mental precioso para você pensar antes de agir. Em seguida, verbalize o julgamento que sua emoção está fazendo automaticamente. Estou achando que isso significa X sobre mim. Ao verbalizar em voz alta ou por escrito, você reduz drasticamente a intensidade do impulso irracional. Como terceiro passo, pratique a premeditatio malorum, o ensaio mental dos contratempos, em versão curta. Imagine o pior resultado provável por 30 a 60 segundos e pergunte a si mesmo com honestidade: se isso acontecer, o que eu realmente faria? Essa prática dessensibiliza você emocionalmente e te deixa muito menos vulnerável a quem tenta inflamar sua emoção para te mover como peça de xadrez. Deixa eu te dar um exemplo real. Luana recebeu uma proposta de parceria comercial que, inicialmente, soou como uma grande oportunidade de crescimento. Num comentário público, um concorrente dela sutilmente a comparou de forma negativa e a provocou. Luana já estava pronta para responder com agressividade pura e aceitar a parceria por pura impulsividade emocional. Ela parou, respirou usando a técnica, contou até 10 internamente, descreveu o julgamento mental: ele está me desmerecendo publicamente, e fez uma versão rápida de premeditatio malorum. E se a parceria falhar completamente? Resultado direto. Luana escreveu uma resposta ponderada, propôs condições justas para a parceria e acabou reduzindo riscos enormes. A relação profissional permaneceu íntegra e ela manteve autonomia total sobre a decisão. Um aviso importante aqui: se reatividade emocional está ligada a crises profundas, trauma não resolvido ou sintomas graves de ansiedade e depressão que atrapalham seu funcionamento diário, procure um profissional de saúde mental qualificado. Estas técnicas são úteis e poderosas, mas não substituem tratamento especializado quando necessário. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. O quarto sinal é o medo da solidão e a incapacidade de ficar só. A solidão, quando tem medo verdadeiro por trás, abre uma porta enorme para manipulação. Pessoas manipuladoras sabem perfeitamente que quem prefere estar sempre acompanhado tende a adaptar sua voz constantemente para agradar. O medo de ficar só pode levar você a aceitar convites ruins, calar opiniões verdadeiras ou manter relações tóxicas que consomem sua clareza mental e autonomia. Estar permanentemente rodeado de outras pessoas reduz drasticamente a oportunidade de autoexame real, e essa ausência de reflexão solitária alimenta diretamente a manipulação externa. Porque isso é sinal claro de manipulação.
Porque a presença constante de outros fornece feedback contínuo e, muitas vezes, condicionado aos interesses deles. Se você tem medo genuíno de ficar sozinho, você evita confrontos necessários, evita estabelecer limites firmes e, assim, abre espaço gigante para que outros estabeleçam regras no seu lugar, sem você nem perceber. A técnica estoica prática é a solitude intencional de 10 minutos diários. Marco Aurélio, em seus escritos pessoais das meditações, mostra com clareza como momentos de recolhimento deliberado são absolutamente fundamentais para alinhar os pensamentos internos. A prática é brutalmente simples. Escolha um horário curto no seu dia, sem telas, sem ruído excessivo, sem pessoas. Pode ser logo ao acordar, no meio do dia ou antes de dormir. Use esses 10 minutos para sentar em silêncio, observar seus pensamentos sem julgamento, escrever uma frase curta sobre o que realmente lhe importa e listar uma ação pequena e concreta para o dia. A ideia central é treinar deliberadamente ficar confortável consigo mesmo, com seus próprios pensamentos e decisões, sem precisar de validação imediata externa. Gradualmente, amplie esse tempo para 20 ou 30 minutos em fins de semana. Vou te dar um exemplo concreto. Carlos descobriu que aceitava convites sociais constantemente para manter uma rede em que ele não se sentia verdadeiramente bem. Ele começou a praticar 10 minutos de solitude ao acordar, em que escrevia uma frase simples sobre como queria que seu dia andasse. Em poucas semanas, ele passou a perceber com clareza brutal quais encontros realmente alimentavam sua vida e quais apenas drenavam energia. Ao recusar alguns convites específicos, ele experimentou resistência social real, olhares estranhos, comentários passivo-agressivos. E, ao mesmo tempo, sentiu profundamente que aquilo fortalecia sua autonomia interior de forma irreversível. A solidão intencional não é isolamento social ou fugir do mundo. É um treino deliberado para tomar decisões mais claras sem depender do aplauso externo constante. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal e dolorosa. Sêneca e Epicteto não apenas escreviam sobre sabedoria abstrata em livros bonitos, eles praticavam exercícios mentais específicos todos os dias da vida deles. Não dependiam de motivação passageira, dependiam de método estruturado e disciplina inabalável. E esse é o problema da maioria absoluta das pessoas. Elas sabem perfeitamente o que precisam fazer, mas não têm a estrutura concreta para executar de verdade. Por isso, existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios antigos na sua rotina moderna. Você vai encontrar um desafio de 45 dias com missões diárias que eliminam completamente a paralisia da escolha, áudios de reprogramação mental para você ouvir logo ao acordar, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida real. Isso já transformou a vida concreta de mais de 2.000 pessoas. Se você quer parar de apenas consumir conteúdo e começar a transformar sua mente de verdade, clique no link na descrição do vídeo. O acesso é imediato. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. Continue aqui comigo, porque o que vem agora é essencial. O quinto sinal é cansaço, negligência do corpo e sono ruim. Manipuladores preferem alvos cansados porque são mais fáceis de controlar. Quando seu sono é irregular, sua alimentação é negligenciada e seu corpo está sempre operando em modo economia de energia. Sua capacidade de raciocinar com clareza e de manter disciplina cai drasticamente. A fadiga crônica rouba reservas cognitivas preciosas. Decisões que exigem energia mental passam a ser terceirizadas à primeira voz mais alta que aparece. Com sono ruim consistente, você perde completamente a habilidade de manter limites firmes, de dizer não com convicção e de praticar qualquer técnica deliberada de autocontrole. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque manipulação depende diretamente de condição física e mental. Um corpo mal cuidado diminui resistência psicológica. Quem quer ocupar sua atenção e controlar suas escolhas, sabe perfeitamente que, quando você está exausto, os argumentos racionais perdem força brutal. O esgotamento físico te deixa vulnerável a promessas fáceis, atalhos tentadores e ao apelo emocional barato.
A técnica estoica prática são rituais inegociáveis de sono e 15 minutos de movimento matinal. Comece com 2 mudanças pequenas e absolutamente mensuráveis. Escolha um horário de dormir e de acordar consistente, mesmo que varie apenas 30 minutos, e mantenha isso rigorosamente por 2 semanas seguidas. Antes de dormir, crie um ritual de 20 a 30 minutos sem telas. Leitura leve, higiene pessoal, preparação da roupa do dia seguinte. Pela manhã, movimente-se por 15 minutos. Caminhada curta, alongamento básico ou uma soma simples de exercícios. Não ofereça desculpas de eficiência ou falta de tempo. Pense nisso como investimento mínimo para proteger sua autonomia mental. Durma melhor. Raciocine melhor. Resista melhor. Vou te dar um exemplo real. Mariana era mãe de 2 filhos pequenos e empreendedora. Seu sono era completamente fracionado, e ela aceitava demandas profissionais a qualquer hora do dia ou da noite. Ao adotar um ritual firme de sono, desligar telas às 22 horas, preparar uma lista curta de afazeres para o dia seguinte e fazer 15 minutos de alongamento matinal, ela recuperou clareza mental. Com mais energia física, começou a negociar limites firmes no trabalho e, surpreendentemente, conseguiu manter muito mais tempo de foco produtivo real. O resultado direto: menos sim por puro impulso e exaustão, mais decisões alinhadas com suas prioridades verdadeiras. Um aviso prático importante. Se você sofre de insônia crônica, fadiga extrema persistente ou sintomas que impedem funcionamento normal, procure orientação médica qualificada. Há causas fisiológicas sérias que requerem atenção profissional adequada. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. O 6º sinal é distração crônica e multitarefa constante. A distração crônica é aquela sensação permanente de não conseguir terminar absolutamente nada, porque algo novo sempre chama sua atenção antes de você concluir. Multitarefa virou medalha de honra na sociedade moderna, mas é a armadilha perfeita. Dividir a atenção constantemente reduz sua capacidade de julgamento crítico e diminui brutalmente sua resistência à influência externa. Manipuladores, sejam pessoas reais, algoritmos digitais ou ambientes de trabalho tóxicos, se beneficiam diretamente quando você não consegue manter foco profundo. Uma mente fragmentada aceita sugestões externas, mudanças de prioridade e demandas de fora com muito mais facilidade. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque o que fragmenta sua atenção impede que você avalie propostas em profundidade real. Quando você está pulando de tarefa em tarefa sem parar, decisões rápidas e superficiais se tornam rotina automática, e escolhas complexas e importantes passam a ser guiadas pelo estímulo mais imediato e barulhento. O manipulador não precisa forçar um argumento racional sólido, basta inserir ruído constante e assistir você ceder. A técnica estoica prática são blocos de foco e tarefa única. Defina janelas de atenção de 45 a 50 minutos dedicadas a uma única tarefa, sem notificações, sem interrupções. Faça intervalos de 10 a 15 minutos entre cada bloco. Antes de iniciar o bloco, formule uma intenção clara e específica. Vou trabalhar X de forma completa neste bloco. Use um timer físico ou digital. E se algo novo surgir durante o bloco, registre rapidamente em uma lista para lidar depois, mas não interrompa o bloco de jeito nenhum. Ao final de cada bloco, faça uma breve revisão. O que foi concluído, o que ficou pendente e por quê. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Helena vivia pulando entre e-mails, reuniões e mensagens instantâneas o dia inteiro. No final do dia, faltava sempre o trabalho que de fato gerava resultado real. Ela destinou 3 blocos de 50 minutos por dia para trabalho profundo e desligou todas as notificações durante esses períodos. Em 2 semanas, ela terminou tarefas importantes que antes arrastavam meses inteiros e recuperou controle direto sobre como gastar seu tempo. As demandas externas de outras pessoas passaram a esbarrar em um obstáculo simples mas poderoso: a porta fechada do foco. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui embaixo. O 7º sinal é agenda sobrecarregada, ruído e consumo contínuo. Uma agenda completamente lotada e um consumo constante de conteúdo
funcionam como anestésicos mentais poderosos. Eles ocupam seu tempo com atividade suficiente para que você não precise confrontar questões importantes de verdade. Manipuladores lucram diretamente com o seu ruído interno. Enquanto você está distraído preenchendo espaços vazios compulsivamente, os outros definem prioridades por você sem resistência. Um fluxo interminável de consumo de notícias, vídeos curtos, threads infinitas, mantém sua atenção em movimento perpétuo e seu juízo crítico completamente entorpecido. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque quem quer influenciar você prefere fortemente que você esteja ocupado com o trivial e urgente. A sobrecarga constante impede reflexão crítica profunda. O ruído diminui drasticamente a probabilidade de você dedicar tempo real para planejar, estabelecer limites firmes ou questionar narrativas externas. Quando a sua agenda é uma colcha de retalhos caótica de tarefas pequenas e urgentes, ninguém precisa persuadi-lo de nada. Eles apenas ocupam as lacunas que sobraram. A técnica estoica prática é a auditoria de 72 horas e o princípio do menos para mais. Faça uma auditoria honesta. Durante 72 horas consecutivas, registre onde você gasta tempo e atenção de verdade. Anote chamadas, redes sociais, reuniões, consumo de notícias e, importante, as emoções associadas a cada atividade. Ao final das 72 horas, você terá dados concretos e brutais para decidir o que cortar sem piedade. A partir daí, aplique o princípio do menos para mais. Elimine tudo que não contribui diretamente para as suas duas prioridades diárias. Substitua blocos de consumo passivo por blocos de concentração ativa. Reduza reuniões que poderiam facilmente ser e-mails ou mensagens. Vou te dar um exemplo real. Bruno notava que a semana passava rápido, mas sem sentir progresso real em nada. Fez a auditoria de 72 horas e descobriu com choque que perdia quase 8 horas semanais em reuniões mal definidas e consumo noturno de vídeos curtos sem propósito. Ele cancelou reuniões recorrentes sem agenda clara, instituiu um dia por semana completamente sem reuniões e limitou o consumo noturno a 30 minutos de leitura intencional. Resultado direto: muito mais tempo para progresso real e muito menos vulnerabilidade a narrativas externas que tentavam ocupar seu espaço mental precioso. O que você acha desse aprendizado? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. O oitavo sinal é dificuldade em dizer não e ausência de limites claros. Quando você aceita pedidos sem pensar, sem filtrar, você abre espaço enorme para que os outros determinem sua vida por você. Manipuladores testam limites constantemente como quem pressiona uma borda para ver se cede. A cada concessão pequena, a linha de quem manda se desloca um pouco mais para longe de você. A dificuldade em dizer não pode vir de educação recebida, medo profundo de rejeição, necessidade doentia de ser útil. Seja qual for a causa original, o efeito é sempre o mesmo. Delegação completa de autoridade sobre suas escolhas para outras pessoas. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque a ausência de limites firmes transforma você em infraestrutura emocional e prática para necessidades alheias. Quem manipula aprende rapidamente que, se pedir com frequência suficiente, você acabará cedendo. Limites frágeis significam que sua agenda, sua energia e sua prioridade são controláveis por terceiros sem esforço. A técnica estoica prática é o script de recusa e a regra das 24 horas. Tenha um script curto, honesto e firme para recusar solicitações que não alinham com suas prioridades. Agradeço o convite, mas não vai ser possível agora. Pratique variações específicas para diferentes contextos, como trabalho, família e redes sociais. Combine isso com a regra das 24 horas. Quando receber um pedido que exige comprometimento real, adie a resposta por 24 horas completas. Use esse tempo precioso para avaliar se a solicitação depende realmente de você, se alinha com seus valores internos e qual custo real ela tem na sua vida. Na prática, o não precisa ser frio ou agressivo, pode ser firme e respeitoso ao mesmo tempo. Deixa eu te dar um exemplo concreto.
Isabela sempre aceitava treinar novos colegas de trabalho mesmo com carga pesada. Aprendeu um script simples. Posso ajudar em outra hora, agora preciso focar em X. Em seguida, usou a regra das 24 horas para avaliar convites maiores com calma. Percebeu com clareza que muitos pedidos urgentes perdiam completamente a urgência após o intervalo de reflexão, ou eram facilmente delegáveis para outras pessoas. Com o tempo, suas recusas claras e firmes levaram a um ajuste coletivo. As pessoas passaram a planejar melhor suas demandas e a pedir com muito mais responsabilidade. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração e manipulação. O nono e último sinal é falta de metas claras e estagnação completa. Sem metas definidas, você oscila ao sabor das narrativas alheias como folha ao vento. A ausência de objetivos claros transforma pequenos empurrões externos em roteiro completo da sua vida. Quando não há destino claro na sua mente, qualquer proposta externa parece uma oportunidade válida. Sua bússola interna enfraquece progressivamente, e os manipuladores ganham terreno enorme ao oferecerem caminhos que, na superfície, parecem razoáveis, mas que te afastam do que realmente importa. Por que isso é sinal claro de manipulação? Porque metas claras funcionam como filtro poderoso. Elas reduzem drasticamente o poder de distrações e pedidos alheios. Sem metas próprias, você aceita passivamente o que aparece na frente. Manipuladores exploram isso ao apresentar narrativas que parecem ajudar a preencher um vazio, mas que, na verdade, deslocam você completamente do que realmente importa para a sua vida. A técnica estoica prática é o marco de 90 dias com indicadores simples e mensuráveis. Escolha uma meta clara e desafiadora para os próximos 90 dias. Uma meta que seja completamente mensurável e objetiva. E defina indicadores básicos concretos. Horas de foco produtivo por semana. Número de noites com revisão noturna completa. Quantidade de recusas conscientes por semana usando o script. Divida o objetivo grande em etapas semanais e mensais claras e acionáveis. A premeditatio malorum, o ensaio mental dos contratempos, pode ser usada aqui para prever obstáculos prováveis e preparar respostas específicas antes que eles apareçam. Imagine as dificuldades mais prováveis pelos próximos 90 dias. Escreva-as no papel e crie planos simples mas concretos para contorná-las quando surgirem. Vou te dar um exemplo real e concreto. Teresa sentia que sua carreira estava completamente estagnada há anos, sem movimento, sem evolução. Estabeleceu um marco firme de 90 dias, concluir um curso essencial para sua área de atuação e aplicar para 3 vagas qualificadas e específicas. Definiu indicadores objetivos e mensuráveis. 8 horas de estudo focado por semana, revisão noturna em pelo menos 80% das noites e 2 candidaturas qualificadas por mês. Ao mapear antecipadamente o que poderia atrapalhar, como cansaço acumulado, pedidos extras de colegas de trabalho e viagens inesperadas da família, ela criou regras firmes e inegociáveis. Bloquear horários de estudo na agenda como se fossem reuniões importantes com clientes e aplicar rigorosamente a regra das 24 horas para todos os convites significativos. Ao final dos 90 dias, Teresa tinha novas habilidades concretas adquiridas e 2 entrevistas importantes marcadas. Mais importante do que isso, ela percebeu que passara a escolher conscientemente o que vinha até ela, não apenas reagir passivamente ao que os outros empurravam. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos os comentários. Agora que você conhece os 9 sinais completos e as técnicas estoicas práticas para cada um deles, vamos juntar tudo em um plano prático e acionável que você pode começar a executar hoje mesmo, não amanhã, não na próxima semana. Não tente vencer tudo de uma vez, porque isso é receita garantida para fracasso e frustração. A eficácia prática verdadeira vem da repetição concentrada e disciplinada em poucos pontos estratégicos. Escolha apenas 2 sinais entre os 9 para atacar com força nos próximos 30 dias. 2 sinais permitem foco real e mudanças observáveis que você consegue medir objetivamente. A escolha pode ser óbvia. Os 2 que mais te incomodam e drenam energia no dia a dia
ou pode ser estratégica. Os dois que, se corrigidos agora, multiplicam ganhos sobre outros sinais automaticamente depois. Como escolher com inteligência estratégica? Responda rapidamente e com honestidade. Qual sinal causa mais desgaste diário visível na sua rotina? Qual deles, se resolvido agora com disciplina, liberaria energia mental e física para atacar outros sinais depois com mais força? Por exemplo, resolver sono ruim e cansaço crônico, o quinto sinal, aumenta automaticamente sua capacidade de manter foco profundo. O sexto sinal, e de dizer não com firmeza e convicção, o oitavo sinal. Tudo está profundamente conectado no sistema da sua vida. A rotina diária mínima que faz diferença real e mensurável tem uma estrutura de apenas 20 minutos totais por dia. Pela manhã, dedique 10 a 20 minutos para uma rotina concentrada e intencional. 5 minutos de solitude deliberada para escrever a intenção clara do dia e 10 a 15 minutos de movimento leve do corpo como alongamento básico ou caminhada curta. Isso alinha corpo e mente de forma concreta e cria uma resistência básica, mas poderosa contra a manipulação ao longo do dia inteiro. Durante o dia de trabalho, use 2 a 4 blocos de foco de 45 a 50 minutos cada, com intervalos curtos de 10 a 15 minutos entre eles para recuperação. Priorize rigorosamente uma única tarefa por bloco, sem exceções. Evite agendar reuniões nos primeiros 2 blocos do dia quando possível, porque esse é seu tempo de maior energia mental e clareza cognitiva. À noite, antes de dormir, faça a revisão noturna de 5 a 10 minutos. Responda honestamente as 3 perguntas da revisão. O que eu controlei bem hoje? O que escapou do meu controle? E quais são as 2 prioridades claras de amanhã? Marque isso em um checklist simples e visível. Pode ser no caderno físico ou no celular. O importante é registrar. Semanalmente, reserve um bloco sagrado de 20 a 30 minutos para a auditoria completa. Revise seus indicadores da semana. Ajuste metas semanais com base nos dados reais que você coletou e planeje onde aplicar os blocos de foco na semana seguinte. Isso mantém você firmemente no comando da sua vida. Aplique sem exceção a regra das 24 horas para convites grandes e comprometimentos. Quando surgir um pedido que exige comprometimento real de tempo ou energia, diga educadamente que vai responder em 24 horas. Use esse tempo precioso para checar se aquilo depende genuinamente de você e se alinha de verdade aos seus valores internos não negociáveis. Tenha um script básico de recusa sempre pronto na ponta da língua. Agradeço muito o convite. No momento preciso focar em tal coisa. Posso ajudar em outra data ou por outro formato? Simples, claro, firme e reduz culpa desnecessária e improdutiva. Faça purgas mensais rigorosas para limpar ruído acumulado do sistema. A cada mês completo, dedique 72 horas para testar e limpar sem piedade. Desative notificações não essenciais de aplicativos. Limpe a lista de assinaturas de e-mail que aparecem com frequência mas não agregam absolutamente nada. Remova aplicativos do celular que consomem tempo sem retorno real mensurável. E reserve 3 blocos completos de 50 minutos para trabalho focado em questões importantes que estavam procrastinadas há semanas. Documente por escrito o que foi removido e como você se sentiu emocionalmente durante o processo de limpeza. Indicadores simples para medir progresso real sem complicação excessiva. Conte quantas noites você fez a revisão noturna completa por semana. Meta realista inicial é 5 a 7 noites. Some as horas em blocos de foco de 45 a 50 minutos por semana. Meta inicial realista é 6 a 12 horas semanais. Registre quantas vezes você usou o script de recusa conscientemente por semana. Meta inicial é 3 a 5 recusas intencionais. Contabilize minutos de solitude intencional por semana. Meta inicial é 70 minutos semanais totais, 10 minutos por dia. Marque se completou a auditoria completa de 72 horas do mês. Sim ou não. Meta é uma auditoria por mês completo. Esses indicadores são brutalmente simples e não exigem planilhas complexas ou sistemas elaborados. Um caderno comum, uma nota simples no celular ou um aplicativo básico de checklist bastam completamente. O importante mesmo é criar um senso claro de progresso mensurável que não dependa de sentimentos momentâneos
ou motivação passageira que vai e vem. O desafio completo de 90 dias tem 3 fases claras e progressivas. Fase 1, dias 1 a 30, é ancoragem sólida. Escolha os 2 sinais específicos que você vai atacar com força. Implemente as rotinas mínimas sem negociação. Revisão noturna, blocos de foco, ritual de sono básico e scripts de recusa prontos. Complete pelo menos uma auditoria de 72 horas. Marque indicadores básicos toda semana sem falha. Fase 2, dias 31 a 60, é consolidação profunda. Aumente a ambição progressivamente com base nos resultados. Acrescente um bloco de foco extra por dia se estiver indo bem. Amplie a solitude para 15 minutos diários completos. Ou recuse de forma mais proativa e antecipada convites que não alinham claramente com suas prioridades. Realize uma purga completa de 72 horas e ajuste metas semanais com base nos dados concretos que você coletou. Fase 3, dias 61 a 90, é expansão focalizada e estratégica. Com as bases firmes e testadas na prática, escolha uma meta maior e mais ambiciosa de 90 dias e alinhe todas as suas ações diárias a ela sem dispersão. Aplique a Premeditatio Malorum de forma sistemática para mapear obstáculos prováveis e preparar respostas concretas antecipadamente. Foque em manter indicadores consistentes e em relatar resultados semanalmente a alguém que te dê responsabilidade real. Pode ser um amigo próximo, mentor ou comunidade de suporte. Quando você começa a dizer não com firmeza e a proteger seu tempo com disciplina, é absolutamente comum e esperado sentir desconforto emocional intenso, culpa pesada, ansiedade por perder a aprovação social ou pressão real e direta de outras pessoas questionando você. Isso é completamente normal e esperado no processo. Reconheça a emoção sem julgamento pesado. Aplique a pausa respiratória que você já conhece e a técnica de identificação de julgamento. Verbalize o pensamento crítico em voz alta ou por escrito detalhado e pergunte a si mesmo com honestidade se ele se baseia em valor real ou em medo irracional de rejeição social. Reforce suas escolhas conscientemente com os indicadores objetivos que você está medindo. Fatos simples e mensuráveis reduzem drasticamente a ansiedade narrativa que a mente cria. No ambiente profissional competitivo, seja absolutamente claro sobre prioridades reais e sobre quando você está disponível de verdade. Use ferramentas de calendário compartilhado para transparência, estabeleça limites firmes e visíveis para reuniões e proponha alternativas práticas e eficientes como relatórios escritos, em vez de encontros presenciais desnecessários ou horários fixos de reunião por semana com agenda clara. Em família e amigos, comunique com respeito direto e honesto. Estou priorizando conscientemente tal coisa nas próximas semanas. Podemos reorganizar tal outra coisa mais adiante? A honestidade clara e respeitosa cria expectativas realistas e diminui drasticamente manipulação baseada em suposições falsas e não ditas. Um ponto crítico e importante que precisa ser dito: se você identifica padrões graves de manipulação em relacionamentos íntimos que envolvem abuso emocional sistemático, controle coercitivo persistente, agressão física de qualquer nível ou isolamento social forçado, procure apoio profissional qualificado imediatamente sem hesitação. Se há sintomas persistentes e incapacitantes de ansiedade grave, insônia crônica incapacitante, depressão profunda ou trauma não resolvido que impactam severamente seu funcionamento diário, busque urgentemente um psicólogo clínico, psiquiatra ou serviço especializado de saúde mental. As práticas apresentadas aqui fortalecem a autonomia e resiliência mental de forma real, mas não substituem de forma alguma tratamento especializado quando há problemas clínicos complexos que exigem intervenção profissional. Deixa eu te dar exemplos finais de aplicação integrada para você visualizar isso funcionando na prática real. Rodrigo percebeu com clareza dolorosa que aceitava muitas tarefas extras no trabalho pela necessidade profunda e não admitida de ser reconhecido e valorizado pelos outros. Escolheu 2 sinais específicos para trabalhar com foco. Busca por aprovação constante, o segundo sinal, e dificuldade brutal em dizer não, o 8º sinal. Implantou rigorosamente a regra das 24 horas, um script firme de recusa que praticou até decorar, e a rotina noturna de revisão sem falhas.
Em 30 dias completos, havia reduzido interrupções externas drasticamente e aumentado horas de foco real produtivo. Em 90 dias completos, havia completado um projeto importante e estratégico que estava travado há meses, e suas relações profissionais passaram a tratá-lo com muito mais clareza, respeito e consideração real. Diego tinha foco natural e disciplina interna, mas sofria intensamente com o consumo excessivo de ruído digital e agenda completamente lotada e caótica, os sinais 7 e 6 combinados. Fez auditoria honesta e brutal de 72 horas, eliminou fontes de ruído sem piedade nenhuma e instalou blocos de foco sagrados e inegociáveis. Com a Premeditatio Malorum aplicada sistematicamente a falhas de planejamento, ele passou a responder com muito mais estratégia e inteligência e a evitar convites urgentes que misturavam urgência falsa e baixa importância real. Sofia sentia-se completamente estagnada profissionalmente há anos, o 9º sinal, e emocionalmente reativa a qualquer crítica, o 3º sinal. Definiu um marco claro e ambicioso de 90 dias e combinou Premeditatio Malorum com a pausa respiratória antes de reações impulsivas. Treinou respostas escritas e ensaiadas para situações específicas que antes a pegavam de surpresa emocional total. Ao final do período completo de 90 dias, tinha progresso mensurável concreto em várias áreas e maior tranquilidade profunda diante de críticas e pressões externas constantes. A manipulação prospera e cresce no terreno vazio e não examinado. Rotina não examinada com atenção. Cansaço ignorado sistematicamente. Busca por aprovação não admitida conscientemente e excesso de estímulos constantes sem filtro. Os estoicos antigos não prometiam uma vida sem desafios ou adversidades difíceis. Eles ofereciam ferramentas concretas e práticas para navegar melhor através deles com dignidade. Epicteto nos lembra com clareza brutal que discernir o que depende genuinamente de nós e o que não depende é o ponto de partida absoluto de qualquer liberdade real. Marco Aurélio praticava a reflexão diária rigorosa e disciplinada para que, mesmo em meio ao ruído ensurdecedor do Império Romano, sua bússola interna continuasse apontando firme para o que considerava virtuoso e certo. Agora é a sua vez de agir com decisão. Escolha 2 sinais específicos entre os 9 apresentados. Comprometa-se com as práticas por 30 dias completos sem desculpas ou exceções. Meça com indicadores simples, mas objetivos e ajuste conforme necessário com base nos dados. Pequenas interrupções repetidas com disciplina mudam trajetórias completamente ao longo do tempo. Práticas como revisão noturna, blocos de foco, regra das 24 horas, solitude intencional e purgas mensais são exercícios concretos e mensuráveis que fortalecem a autoridade sobre as suas escolhas. Não espere mudança instantânea mágica ou transformação da noite para o dia. Espere, em vez disso, consistência disciplinada que rende resultados reais e duradouros que você pode tocar. Agora você sabe exatamente os 9 sinais de que você está sendo manipulado e as técnicas estoicas práticas para escapar de cada um deles. A pergunta agora é direta e honesta. Você vai aplicar de verdade ou apenas concordar passivamente? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso porque essa sabedoria pode mudar uma vida inteira. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo natural da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.